Olá, eu sou William Betim e hoje eu trago para vocês uma dica sobre Mercado Livre e o Mercado Envios Full. Nessas últimas semanas, dezenas de vendedores têm tido dificuldade de conseguir agendar o envio de suas mercadorias à central de distribuição do Full. Eu separei algumas dicas de como você pode solucionar esse problema. A primeira dica é sobre você antecipar a sua agenda de envios que você pretende realizar durante o mês ou pelo menos os próximos 15 dias. Como exemplo, eu vou usar o nosso calendário de agendamento aqui. Hoje a data que eu estou gravando esse vídeo é dia 30/3 e já temos aqui agendado data para o dia 2, para o dia 8 e para o dia 16. Ou seja, nos nossos próximos 15 dias nós já temos garantido envios para mandar para o Mercado Livre. Atenção, muito importante. Quando você for realizar um agendamento, nunca deixe para fazer esse agendamento muito próximo da data que você pretende realizar o envio. Até porque quando você vai marcar esse envio, geralmente o Mercado Livre libera datas para daqui uma semana, se não 2 semanas para frente. Raramente você vai conseguir datas de envio muito próximo do dia que você está agendando, tá bom? Então sempre procure trabalhar com antecipação e se programar sempre com no mínimo 1 ou 2 semanas para frente. Fique atento também à seguinte possibilidade: nunca agende datas que você não irá cumprir. A partir de agora, o Mercado Livre entrou com uma nova política de começar a penalizar, ou seja, ele vai começar a cobrar um valor se você agendou uma data e não fez o envio naquela data, tá? Então, procure sempre se programar e ter certeza que você vai cumprir com as datas que você agendou. Se você marcou uma data e de repente não vai conseguir cumprir, tente pelo menos mudar essa data, realizar a alteração da data que você havia agendado ou usar a opção de excluir o envio antes do dia desse envio, tá bem? Se você marcou o envio e não cumpriu com ele, o Mercado Livre vai começar a cobrar por isso. Então fique atento. Uma dica extra aqui nas marcações de envios que a gente faz. Perceba que no dia 8, por exemplo, eu marquei mais de um envio na mesma data. E o porquê que eu faço isso? Cada envio desse, eu coloquei uma quantidade de produtos, né, que eu pretendo enviar nessa data. Mas eu faço isso pensando em algumas possibilidades do que pode ou não pode acontecer. Por exemplo, no dia 8, que vai ser daqui 2 semanas, eu já tô imaginando que eu vou enviar produtos que eu nem tenho no estoque ainda. Por exemplo, tem muitos desses produtos que eu pretendo enviar que tá para vir ainda do fornecedor, tá para chegar, mas para me garantir esse envio, eu já coloquei ele ali que eu vou enviar, mas eu ainda não tenho. Então, eu coloco esse adicional de produtos que vai chegar para mim ainda. Então, assim, eu consigo garantir esse número, essa quantidade de itens que eu quero enviar nessa data. Mas, e se acontecer desse produto não chegar na data que eu estou pretendendo? Porque acontece, às vezes o fornecedor atrasa, ele te informa uma data e chega em outra, enfim. Então, eu prefiro repartir esse envio em vários envios, porque caso não chegue todo esse produto, eu consigo excluir, por exemplo, alguma dessas possibilidades de envio ou alterar essa data e jogar para um outro envio. Tá bem? Então, é uma dica muito importante. Ao invés de você marcar somente um envio ali para aquela data e colocar todos os seus produtos, faça uma repartição delas, divida todos os itens que você pretende enviar em pequenos envios. Você consegue ter esse jogo de cintura aí, caso aconteça de você não ter garantido todos aqueles itens para enviar naquela data. Uma outra vantagem de você fazer vários agendamentos para a mesma data, mas com uma quantidade menor em cada agendamento, é que você consegue garantir muitas vezes um espaçamento menor de tempo para você conseguir realizar os seus envios. Isso acontece porque quando você faz um agendamento e coloca muitas unidades, você declara que você vai enviar muitas unidades naquele agendamento, a tendência é que o Mercado Livre te apresente uma data mais longa. Por quê? Às vezes naquela data já tem muitos vendedores realizando os seus envios e eles não têm capacidade de receber
é tudo no mesmo dia. Então, a gente sempre procura dividir os envios, agendamentos para a mesma data, mas com uma quantidade menor em cada agendamento. Agora a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que a gente realiza a marcação ou agendamento de um envio para o full. Bom, eu estou aqui na página do anúncios, né? Na gestão do estoque full, é onde eu vou fazer a seleção dos produtos que eu pretendo enviar. Perceba que supondo que você vai fazer um agendamento para daqui, por exemplo, 15 dias ou 20 dias, e você não necessariamente sabe os itens que você vai enviar naquela data, então você vai fazer uma seleção fictícia de alguns itens somente para conseguir garantir o agendamento, tá? Então vamos supor, eu vou selecionar aqui alguns itens, que não necessariamente são os itens que eu vou enviar na data, mas é importante você selecionar para você fazer a marcação, tá? Selecionei os itens aqui e vou clicar em enviar produtos. Bom, nessa parte aqui você vai colocar a quantidade que você deseja, a quantidade, né, que você deseja realizar de cada item desse. Não se apegue muito ao item ou à quantidade aqui, cada um, porque o mais importante é você ter o total de unidades que você vai realizar naquele envio. Por exemplo, aqui, nessa seleção fictícia que eu fiz, deu um total de 450 unidades. O que você precisa ficar atento nessa parte? Você precisa se planejar, imaginar qual que é a quantidade que você vai realizar no seu envio daqui 15 ou 20 dias, tá? Por quê? A partir do momento que você selecionou, fez a marcação de 450 itens e fez o agendamento lá, escolheu uma data, depois disso, você só consegue, o Mercado Livre só vai te permitir adicionar mais 10% além disso, ou 10% a menos disso, tá? Se você colocar muito mais ou muito menos do que essa quantidade aqui, automaticamente eles vão cancelar a data que você havia agendado e você vai perder aquela data. Então fique muito atento a isso. Você tem que se programar e saber, na hora de fazer o agendamento, qual que é a quantidade aí que você pretende realizar naquela data, tá bem? Então a gente fez aqui, adicionou os produtos e a gente dá um continuar. Bom, agora vem a parte de você selecionar o tipo de veículo e a data que você pretende para aquele envio, né? No tipo de veículo aqui, tem essas três opções, né? Bom, no nosso caso aqui, a gente realiza o transporte com um veículo particular, tá? Não sei qual que é o seu caso, às vezes você contrata uma transportadora privada ou você pede para o seu fornecedor fazer o envio diretamente, ou pode acontecer de você também ter a coleta do próprio Mercado Livre Full, vir coletar e transportar a sua mercadoria lá para a central de distribuição. No nosso caso, a gente realiza com veículo particular, é isso que eu vou selecionar. Bom, a data, tá? Para mim aqui apareceu essas datas aqui. Perceba que eu selecionei lá 450 itens, não é muito, então ele já me deu uma data aqui bem próxima. Por exemplo, pro dia 2, pro dia 5, pro dia 6, né? São datas próximas. Se eu tivesse colocado uma quantidade muito maior, muito provável que essas datas próximas não estaria disponível, tá? Muito provável que estaria ali a partir do dia 13, por exemplo, tá? Como eu já tenho marcado datas ali para o dia 8 e para o dia 16, eu pretendo nesse envio aqui fazer uma marcação, por exemplo, ali pelo próximo dia 20, ali, né? Então vamos supor ali para o dia 21, tá? Vou agendar para o dia 21, às 9 horas da manhã. Bom, clico em agendar. E meu envio para o dia 21 às 9 horas da manhã, com um total de 450 unidades, está agendado. Bem, agora com o seu envio agendado para o dia 21, lá próximo do dia dessa data, né, por exemplo, lá pelo dia 15, você vai ter certeza dos itens que você vai enviar nessa data, né? E aí que você vai fazer o seguinte, você vai clicar em retomar o envio e você vai fazer a modificação dos itens, né? Porque anteriormente a gente colocou
produtos ali fictícios, né? Só para conseguir garantir esse agendamento. Agora, ali próximo daquela data do envio, você vai ter certeza de todos os produtos e quantidade que você deseja enviar. Então, o que você vai fazer? Então, a gente tem garantido ali 450 unidades naquela data. Você vai simplesmente substituir os itens, tá? Do item fictício, né? Que você tinha marcado com o item real que você deseja enviar. Então, você vai simplesmente excluir e vai adicionar um item e uma quantidade no lugar daquela ali que estava pré-programada. Por exemplo, chegou naquela data ali, chegou um estoque para mim do tênis rosa. Então é esse item que eu desejo realmente enviar. Então vou selecionar ali aquele item, ele vai substituir aquele que eu excluí. Então eu posso ali colocar a quantidade. Ó, perceba que 420, adicionei, foi para 450 de novo. Então você vai fazendo isso, você vai excluindo e adicionando o item que você deseja de fato fazer um envio. Bom, depois que você excluir e adicionar todos os itens que você realmente vai enviar, você clica em continuar, que ele vai continuar garantido ali aquela data do dia 21 às 9 horas da manhã e a quantidade que você havia solicitado no envio. Agora eu vou dar uma dica bônus para você que fez a marcação de um envio, chegou na data de você fazer esse envio e necessariamente você precisaria enviar muito mais itens do que você havia pré-agendado. Isso pode acontecer, então eu vou mostrar para vocês aqui como que burla a regra aí do Mercado Livre. Essa dica que eu vou dar provavelmente é um bug que está acontecendo atualmente no Mercado Livre e pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo eles já tenham consertado isso. Você vai selecionar ali a data ou o envio que você pretende modificar. E lembrando que eu havia falado que se você marcou ali 450 unidades para aquela data, você só consegue adicionar uns 10% a mais e uns 10% a menos, tá? Senão você perde a data. Mas tem um truque que você pode fazer para adicionar, por exemplo, muito mais do que esses 10%, sem perder essa data que você havia agendado. Como que você vai fazer isso? Bom, o truque é muito simples. Você vai vir aqui em editar a data e o veículo e você vai fazer a mudança aqui do veículo, tá? Por exemplo, eu havia selecionado o veículo particular e eu vou vir e trocar para meu fornecedor fará o envio. E clica em agendar. Quando você faz isso e você vem aqui em editar, você consegue adicionar mais produtos superando a margem de 10% ali. Ó, ele me permite aqui enviar até 495 unidades, né? Mas vamos supor que eu preciso enviar 600 unidades aqui nesse envio de última hora. Então, o que a gente vai fazer? Você mudou a data lá e você vem aqui e começa a adicionar mais produtos. Vamos ver se vai dar certo. Bom, por exemplo, ali bem em cima da hora chegou esse modelo de tênis aqui e você precisa fazer o envio dele. Ó, deixa até 495. Vamos ver se ele vai nos permitir aqui adicionar mais itens do que estava pré-programado. Ó, já passou, tá? Tô com 510 e ele falou que eu podia enviar até 495. Vamos adicionar mais um aqui para ver se vai dar certo. Então adicionei ali, ó, tá com 540 unidades. Vou clicar em continuar aqui e a gente vai descobrir o que vai acontecer. Ó, ele dá o aviso ali, tá vendo? Ó, você excedeu o máximo de unidades que podemos processar na data agendada. Não pode ultrapassar 10%. O que acontece? Se eu não tivesse mudado ali de veículo próprio para meu fornecedor fará o envio, quando eu clicasse, eu teria a opção de excluir as unidades a mais ou alterar data. Se eu clicasse em alterar data, ele exigiria que eu mudasse aquela data. Mas como eu fiz aquele truque ali e mudei de um para o outro, eu vou clicar em alterar data e vejo o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Ele simplesmente manteve a data e o horário que eu havia pré-selecionado anteriormente, tá?
Então, assim, ó, esse é um bug que provavelmente tem no Mercado Livre. É muito provável que logo, logo eles arrumem esse bug. E eu recomendo você fazer se realmente você tiver a necessidade de enviar mais itens do que você havia pré-selecionado, tá? Então, lembrando, sempre tente se programar e colocar a quantidade correta do que você havia pré-selecionado. Essas foram as dicas de hoje e por fim eu quero deixar um recado sobre respeitar as datas que você marca e a quantidade de itens que você agendou, tá? Tem acontecido que muitos vendedores não têm conseguido fazer os seus agendamentos justamente porque outros vendedores não têm respeitado as datas, faz a marcação e não leva nada naquela data, ou coloca uma quantidade e envia muito menos, acaba que tira a possibilidade de outros vendedores conseguir fazer os agendamentos. A partir de agora, o Mercado Livre vai começar penalizar e cobrar se você faz uma marcação e não cumpre com ela. Então, eu acredito que seja vantajoso para todos nós respeitar essas regras, torna o ecossistema muito melhor e todo mundo tem a ganhar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.